Ó, estávamos lendo a parte, só para retornar aqui o título, sobre o pacifismo, alcance do pacifismo. Eu não recomendaria a desobediência civil, exceto como último recurso. De um modo geral, pode-se lograr muito mais fora do cárcere do que por detrás das grades. Também não incentivaria nenhuma ação amenizante que advogasse a violência psicológica como uma solução para resolver problemas. O que se faz a uma só pessoa afeta-nos a todos. Ampliei meu pacifismo, incluindo não pagar pela guerra, nem participar dela. Portanto, com conhecimento de causa, já não pago impostos federais. Por mais de 43 anos, vivi com uma renda inferior àquela sujeita a imposto. Admito, é claro, que há uma segunda razão para isso. Não posso aceitar mais do que necessito, enquanto outros no mundo tenham menos do que necessitam. Desde então, nunca paguei impostos sobre bebida ou fumo, porque nunca consumi tais artigos. Tampouco pago imposto de luxo, porque não uso artigos de luxo. Não pago imposto sobre entretenimento, porque não sou cliente das diversões. O governo federal pode estar dando suporte para algumas das coisas que aprovamos, mas infelizmente, na atualidade, não é possível pagar por elas e não pela guerra. Um pacifista diria não se o governo federal lhe dissesse: se você passar a metade do seu tempo nas atividades de guerra, poderá passar a outra metade em boas obras. Ainda há pacifistas que respondem sim quando se trata de dinheiro em vez de tempo. Estou certa de que nós, seres humanos, tendemos a ser inconscientes de uma ou outra maneira, mas considerando que sou coerente com o que penso e sinto, estendi meu pacifismo para não pagar pela guerra, tanto como para não participar dela. Isso aí que ela está falando é interessante, a peça, principalmente no momento atual, né, que tem tantas guerras malucas, né? E às vezes você vê, né, manifestações, né, manifestantes, ativistas, com um pensamento semelhante a essa que ela exprime. E às vezes não. E isso é engraçado. Às vezes você vê pessoas que estão se manifestando contra o que está acontecendo, mas de uma maneira também belicosa, né? Que eles querem um revide. Eles não querem a paz, eles querem que aquele determinado fração do povo não sofra aquele absurdo pelo qual passa, mas não de uma forma pacifista. Eles querem um revide. E eu achei, logo no início, quando ela fala diretamente uma coisa que ficou clássica relacionada a Gandhi, né? Que é a desobediência civil, que é um aspecto muito interessante de se pensar, né? Que você pode ser muito mais útil estando livre do que atrás das grades, né? E é aquela coisa que ela diz para a gente, é o recado que ela dá: faça o que deve ser feito, o que é cobrado, mas não perca a sua intimidade, né? Não se venda as sugestões, as obrigações. Se a lei é assim, faça o que a lei manda. A lei um dia poderá ser modificada, mas não compactue com aquilo. Tenha consciência do que você é, do que você faz e de lutar contra o que você acha que está errado. Mas simplesmente você acha que aquilo é errado e abandona aquilo, não vai fazer de jeito nenhum, e ficar nesse entra e sai, ela não acha uma coisa muito, vamos ser sinceros, inteligente. E se a gente parar para pensar, dá para levantar muitas questões em relação a isso, em relação ao tipo de ativismo mais comum que a gente vê, que
é, de certa forma, muito ligado a essa coisa da desobediência civil, da imposição do seu lado. E acho que esse primeiro parágrafo aí é uma coisa que a gente precisa sentar, ler com calma, refletir e pensar muito bem do que realmente a gente pretende, de como a gente pretende realizar isso, e ver se realmente como as coisas têm se desenvolvido, se é o melhor caminho, se é realmente a forma de se resolver a coisa, de se reverter o que a gente pensa estar errado. Uma coisa que eu achei interessante também dela falar dela não do dinheiro e de você não patrocinar, né, algumas coisas, porque recentemente eu fiquei sabendo que o cara que inventou o Spotify e que é o dono, né, da coisa, ele é também o CEO. Recentemente ele aceitou ser o CEO de uma grande indústria bélica. E tinha algum movimento aí de alguns artistas retirando seus álbuns, suas coisas de dentro por causa disso. Então, é outra coisa também. E aí você fica assim chocado, né? Como é que o cara inventa uma coisa bacana de música e tal, de arte, né? E do outro lado ele é o CEO de uma fábrica de armas, que é um grande patrocinador de guerra, né? Tem essas coisas também, né? Ampliei meu pacifismo acrescentando não causar dano nem às criaturas nem aos seres humanos. Por isso, há muitos anos não como carne de vaca, porco, animais de caça, peixe. Também não uso peles ou plumas, couro nem osso. Tenho conhecimento de que algumas pessoas são vegetarianas meramente por razões de saúde e que não se opõem necessariamente à guerra. Muitas pessoas não se incomodam de comer carne, mas eu sim. Não apeteço a carne animal mais do que uma pessoa comum apetece a carne humana. Penso que a maioria dos pacifistas, de fato, a maioria dos seres humanos modernos, não comeriam carne se eles mesmos tivessem que matar os animais. Creio que se visitássemos o matadouro, nos animaríamos a estender nosso pacifismo para não matar nem as criaturas nem os seres humanos. Há um despertar que vem tendo lugar hoje em dia, que pode muito bem evoluir para um novo renascimento. Talvez o desejo de sobreviver esteja nos empurrando para esta direção. Quem sabe o que nos motiva seja a compreensão de que algo deve ser feito em relação a nossos apertos atuais. Grupos que tradicionalmente têm empregado a violência estão falando da resistência não violenta. Gente que tem participado com entusiasmo em atividades de guerra está se opondo a ela. Um número sempre crescente de pessoas está se tornando pacifista. Estou, portanto, esperando que os pacifistas também avancem e estabeleçam algumas ampliações em seu pacifismo. Algumas citações eram as poucas notas que a peregrina de paz levava nos bolsos da túnica. General Omar Bradley. As guerras certamente podem ser prevenidas como podem ser provocadas. E nós que falhamos em preveni-las devemos compartilhar a culpa pela morte. General Douglas MacArthur. Conhecia a guerra como poucos homens hoje em dia conhecem. Sua igual destruição em ambos, amigo e inimigo, tem confirmado sua inutilidade como meio de resolver disputas internacionais. Papa João Paulo XXIII. Se as autoridades civis legislam a favor ou alentam qualquer coisa que seja contrária à vontade de Deus,
Nem as leis feitas, nem as autorizações concedidas podem ser atacadas pelas consciências dos cidadãos, já que Deus tem mais direito a ser obedecido que os homens. Dwight Eisenhower. Cada arma de fogo que se fabrique, cada navio de guerra, cada foguete lançado, significa, afinal de contas, um roubo àqueles que têm fome e não são alimentados, aos que têm frio e não são agasalhados. Falando como alguém que tem sido testemunha do horror e da persistente tristeza da guerra, como alguém que sabe que outra guerra poderia destruir totalmente esta civilização, ele nos prevenia contra o complexo industrial militar. John Kennedy. A humanidade deve pôr fim à guerra ou a guerra porá fim à humanidade. A guerra existirá até este longínquo dia em que um opositor consciencioso goze da mesma reputação e prestígio que um general tem hoje em dia. Lyndon Johnson. As armas de fogo e as bombas, os foguetes e os tanques de guerra, todos são símbolos de fracasso humano. Papa João Paulo II. Diante da calamidade feita pelo homem que cada guerra representa, deve-se afirmar e reafirmar sempre que a promoção da guerra não é inevitável nem inalterável. A humanidade não está destinada à destruição. O choque de ideologias, aspirações e necessidades pode e deve ser moderado e solucionado por meios distintos da guerra e da violência. Hermann Göring, no julgamento de Nuremberg. Bem, é claro que a gente não quer a guerra. Por que um pobre fazendeiro iria arriscar sua vida numa guerra quando o melhor que pode obter dela é regressar inteiro à sua granja? Naturalmente que a gente comum não quer a guerra, nem na Rússia, nem na Inglaterra, e neste sentido, nem na Alemanha. Isso se entende. Afinal de contas, são os líderes de um país que determinam a política, e é sempre uma simples questão de influenciar o povo, quer se trate de uma democracia, uma ditadura fascista, um parlamento ou uma ditadura comunista. Com ou sem voz, o povo sempre pode ser conduzido pelas ordens dos dirigentes. Isso é fácil. Tudo o que tem que fazer é dizer-lhes que estão sendo atacados, denunciar os pacifistas por falta de patriotismo e expor o país ao perigo. Funciona da mesma maneira em qualquer país. Frases mais atuais do que nunca. Não, assim, chega a soar estranho que, tirando os papas, são todos são generais e ex-presidentes americanos políticos extremamente envolvidos em guerra, né? Que usam esse artifício da guerra. E o mais bizarro de tudo, que a frase talvez mais lúcida e verdadeira, é uma das maiores lideranças do nazismo na Segunda Guerra, que é o Goering. E o que ele fala é exatamente isso, né? O que é a guerra? É um presidente que decide que tem que ir à guerra, aí você conta uma história para a sua população que a convence que aquilo é uma necessidade real e toca o barco. Então, mesmo essas pessoas extremamente envolvidas e que se utilizam disso para resolver os seus conflitos, né, fora os papas, é lógico, eles têm algum momento de lucidez. E isso me leva a pensar em outra coisa. Eles tomam essas decisões, às vezes bizarras, né, como uma decisão do Roosevelt, por exemplo, de permitir a utilização da bomba atômica. Quanto aquilo trouxe para ele depois de, digamos assim, entre aspas, complicações futuras, porque a ordem é dele. Ele que autorizou e ele que mandou fazer. Em última instância, né? Ele que disse, né? Vamos acabar com isso aí. Como a gente pode fazer isso? A gente tem essa bomba aqui que nunca testou, então vai lá e pode usar.
quero acabar logo com isso. E fica meio assim assustador, porque mesmo que você tenha, né, são frases belas, frases super atuais, de pessoas que têm uma certa consciência, né? Você vê pelo que eles falaram, que eles têm consciência do contexto, de tudo que envolve isso, a guerra, a violência em si, mas que não se furtam de utilizá-la para resolver as suas pendengas. Nunca vi alguém que construísse um abrigo antiaéreo e se sentisse protegido por ele. Não conheço um militar moderno que não reconheça que a vitória militar é um conceito que se tornou obsoleto com a chegada da era nuclear. A maioria dos civis também se dá conta disso. A prudência manda que deixemos de preparar-nos para empreender uma guerra que poderia eliminar a humanidade e comecemos a preparar-nos para eliminar as sementes da guerra. Capítulo 10. As crianças e o caminho da paz. Conheci um casal que decidiu educar seus 4 filhos no caminho da paz. Todas as noites, durante o jantar, davam-lhe um costumeiro sermão sobre a paz. Mas uma noite ouvi o pai vociferar com o filho mais velho. Na noite seguinte, ouvi o filho vociferar com o irmão menor no mesmo tom de voz. O que os pais diziam não causava impressão alguma. Aquilo que faziam era o que os filhos seguiam. Estabelecer ideias espirituais nos filhos é muito importante. Muita gente vive toda a sua vida de acordo com os conceitos que lhe foram inculcados na infância. Quando as crianças aprendem que terão a maior atenção e afeto quando fazem algo construtivo, tenderão a deixar de fazer o destrutivo. O mais relevante de tudo é ter em mente que as crianças aprendem através do exemplo. Não importa o que se diga, é o que se faz que terá influência sobre eles. Este é um desafio para os pais. Estão educando seus filhos no caminho do amor, que é o caminho do futuro? Incomoda-me ver uma criança pequena vendo o herói disparar contra o vilão na televisão. Ela está aprendendo a crer que disparar em pessoas é heróico. O herói acaba de fazer isso com resultado efetivo. Foi aceitável e o herói obteve uma reputação muito boa. Se uma grande parte de nós encontrar paz interior a ponto de influir na instituição da televisão, a criança verá o herói transformar o vilão e trazê-lo a uma vida correta. Verá o herói fazer algo significativo para servir seus semelhantes. Então as crianças terão a ideia de que, se querem ser heróis, devem ajudar as pessoas. Um padre que conheço passou um tempo na Rússia. Não viu nenhuma criança russa brincando com pistolas. Visitou as grandes lojas de brinquedos de Moscou e descobriu que não havia armas ou outros brinquedos de destruição à venda. A educação pacífica é levada a cabo em algumas pequenas culturas dentro da nossa cultura maior. Inteirei-me de um casal que viveu uns 10 ou 12 anos entre os índios Hopi. Eles me disseram: paz é surpreendente, nunca ferem a ninguém. Eu mesma caminhei entre o povo Amish. Tem comunidades bastante grandes, comunidades tranquilas, seguras, sem violência. Falei com eles e compreendi que é porque aprendem desde crianças e a partir de então que seria inconcebível prejudicar um ser humano. Por isso nunca o fazem. Isto pode ser logrado quando se é educado dessa maneira. Uma vez, uma pessoa trouxe sua filha de 4 ou 5 anos e me disse: pais, explicarias à minha filha o que é bom e o que é mal? Disse para a menina: mal é o que fere alguém. Quando você come um alimento ruim, ele lhe causa dano, portanto é mal. Ela entendeu. E bom, o que ajuda alguém.
Quando você recolhe suas bonecas e as coloca em sua caixa de brinquedos, isso ajuda sua mãe. Logo, isso é bom. Ela entendeu. Algumas vezes, a explicação mais simples é a melhor. As crianças necessitam de um lugar apropriado para crescer, e os pais fariam bem escolhendo um lugar onde querem criá-los antes de tê-los. Capítulo 11. Transformando nossa sociedade. Perguntam-me se tenho algumas ideias a respeito das soluções pacíficas para o nosso mundo e para nossos problemas nacionais. Pessoalmente, penso que um progresso muito grande para a paz no mundo seria o estabelecimento de um idioma mundial. No início, me deparei com uma barreira de idioma no México, onde se fala espanhol. Só pude falar com as pessoas através de minha mensagem traduzida e meu sorriso. Depois, na província de Quebec, no Canadá, encontrei-me novamente com essa barreira. O Canadá é um país bilíngue. As escolas em Quebec são orientadas em francês e muita gente lá não fala inglês. Tinha uma mensagem traduzida, assim me ofereceram alimento e teto através da linguagem dos sinais. Mas até aí terminava a comunicação. Compreendi mais uma vez a grande necessidade de um idioma mundial. Penso que um comitê de especialistas designado pelas Nações Unidas deveria decidir logo que seja possível qual idioma seria melhor. Uma vez decidido um idioma mundial, pode ser ensinado em todas as escolas junto com o idioma nacional, de maneira que rapidamente cada pessoa alfabetizada no mundo possa falar com outra pessoa de qualquer parte. Creio que este seria o passo maior e mais simples que poderíamos dar para o entendimento mundial e um grande progresso para a paz. Quando pudermos falar juntos, nós nos daremos conta de que nossas semelhanças são muito maiores do que nossas diferenças, por maiores que nossas diferenças possam parecer. Sobre a democracia e a sociedade. Eu defino a democracia como o controle pelo povo. Aqueles que permitem que outros controlem sua vida são escravos. À medida em que as pessoas triunfem ao resolver seus problemas justa e eficientemente, desde as bases, mantêm o controle sobre suas vidas. Enquanto delegam a solução de seus problemas a uma autoridade maior, perdem-no. Temos alguma democracia individual, por exemplo, o direito de uma minoria de pessoas para falar. Temos bastante democracia política. Estamos progredindo com respeito à democracia social. Se tivéssemos uma democracia social, cada ser humano seria avaliado de acordo com seus méritos, não de acordo com seus grupos. Temos legislado nessa direção. Há um longo caminho a percorrer, mas estamos chegando lá. Onde permanecemos atrasados é na democracia econômica. Nesse aspecto, não temos muito controle e isso me concerne. Lembre-se, se queremos dar um bom exemplo ao mundo, devemos melhorar a nós mesmos. Vou lhes contar uma história triste. Ao passar pela sala de alguém, vi que estavam debochando dos comediantes na televisão ante uma audiência ao vivo, quando um deles disse: "Recebi uma medalha de minha companhia. Por quê? Encontrei uma forma de fazer com que seu produto estrague mais rápido." E todos na audiência puseram-se a rir. Isso não é assunto para riso. A matéria-prima é mal administrada, a energia está acabando. As gerações futuras nos verão como tontos para fabricar para a obsolescência. Sim, todos sabem o que estamos fazendo. Porém, se riem, isso precisa ser remediado, obviamente. E aqui eu vou fazer um comentário. Recentemente a gente passou por uma situação dessa aqui no país, né, onde um comediante fazia piadas com assuntos sensíveis e tinha audiência para isso. Então, como a Sani mencionou antes, a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente consome, naquilo que a gente incentiva.
Porque se uma pessoa faz determinados tipos de comentário e as pessoas acham graça, piadas que concernem a preconceitos, a desrespeito, isso vai criando uma situação onde passa a ser normalizada aquela situação, não só naquele ambiente, como em qualquer ambiente que as outras pessoas estejam. Então, a gente também precisa se posicionar e não ser conivente nem incentivar esse tipo de situação. Isso aí que você falou é realmente uma realidade incontestável, porque os maiores humoristas, né, atualmente, eles desenvolveram assim um humor escrachado que fere algumas sensibilidades, né, suscetibilidades, que incomoda quem realmente tenta olhar o mundo de outra forma, mas são os que fazem mais sucesso. É a questão das pessoas que adoram ver desgraça, que não podem saber que alguma coisa deu errado, que eles querem saber os detalhes. E é mais ou menos tudo como se fossem os ingredientes da mesma comida que você sabe que vai fazer mal a você, mas mesmo assim você come. Esse tipo de mentalidade, que é uma coisa que ela fala, já tem uns 50 anos, pelo menos, né, que ela estava encarnada andando pelo país. E hoje em dia você vê a situação exatamente igual, não vou dizer pior, né, porque talvez pior porque aumentou o número, porque a população em si mesmo cresceu, então existe tanto mais pessoas que gostam de fazer esse humor quanto as que gostam de consumir. Mas isso acho que extrapola em relação a tudo e cai nesse problema, né, que a Célia já tinha falado e agora você, Elisa, chamou a atenção, né? O cuidado com que a gente consome, porque precisa ter um objetivo aquilo. Nenhum divertimento é um divertimento por si só. Até no divertimento inicialmente mais sem importância, mais pueril, há de se tirar alguns aprendizado daquilo. E às vezes, não é que você tenha que evitar sistematicamente, mas saber se aquilo vai te trazer algo. Muitas vezes eu vejo coisas que a Sânia reclama disso aqui, mas eu estou prestando atenção no além daquilo. Então, eu estou tirando... Às vezes eu estou vendo até... Eu vou falar claramente, filmes de terror, não sei o quê, mas eu estou prestando atenção em coisas como se eu estivesse acompanhando os bastidores do filme e vendo o que pode ser tirado dali, o aprendizado daquilo ali. Não é só o susto pelo susto, as emanações demoníacas ou exaltações por si só. É o aprendizado que aquilo pode trazer para quem presta atenção. Então, se realmente, ou seja humor, seja o que for, se você parar para ouvir, pelo menos tente pescar alguma coisa útil naquilo. Nem que seja o reconhecimento que aquilo não vale nada, que precisa ser evitado e pronto, acabou. Mas que não deixe passar. Isso foi engraçadão, ou isso foi terrível. Mas deixa para lá. É aquela coisa que já se falou muito aqui. A gente não pode se omitir. Mesmo que não levante bandeiras, individualmente você não pode se omitir de defender a si mesmo e de buscar o melhor para si. Porque a gente não pode esquecer que nós não somos transformadores do mundo. Nós somos exemplos que, somados, irão mudar o mundo.